vamos conversar com o cientista político, Dr. Átila Amaral. Como é que o senhor avalia este momento político atual do governador paulista Tarcísio Gomes de Freitas? É um momento complexo. É natural que o Tarcísio seja visto como um potencial candidato à presidência da República pela importância de São Paulo e pelas realizações que ele já fez no governo Bolsonaro, cuidando das questões de infraestrutura. O êxito dele foi gigantesco. Aqui no Nordeste não é muito perceptível, não que não tivesse sido feitas coisas aqui, até foram, mas a maioria foi no Norte, no Centro-Oeste e no Sul. O que foi feito aqui no Nordeste é grande, mas algumas dessas obras não se concluíram, não houve uma grande propaganda. É natural que ele se projete, ou seja, considerado um possível candidato à presidência da República. Agora, ele está numa posição sensível, porque o país está vivendo toda essa situação política. Ele está se omitindo em relação a isso, porque ele não quer comprar uma briga com o Supremo. Há muitas forças ligadas a ele, como o Kassab e o próprio Marcos Pereira, que foi reescolhido para continuar conduzindo o Partido Republicano, que são ligados ao governo federal. Então, por um lado, ele dá sinais de deferência em relação ao Bolsonaro, está convidando o Bolsonaro, inclusive, para passar parte desse período de recuperação na residência oficial do governo do Estado de São Paulo, recebe muito bem o Bolsonaro, tenta agradar os bolsonaristas com algumas secretarias, mas, por outro lado, ele depende também de outras forças que não são bolsonaristas. E algumas dessas são até um tanto hostis. Não são as mais hostis, como os setores da esquerda, mas não são próprios ao Bolsonaro. Ele tem que fazer um jogo com uma certa duplicidade, porque se ele comprometer a aliança dele em São Paulo com esses setores, como, por exemplo, no plano estadual, o republicano tem cerca de 9 ou 10, mais ou menos assim, eu acho que é 9 ou 10. Desses aí, 80% votam com ele sistematicamente. Então, se ele perdesse digamos que ele perdesse 5 desses votos, ele já teria dificuldade de aprovar uma série de coisas. Porque eu venho tentando mostrar, nós estamos aqui situados na nossa realidade nordestina, aqui no Nordeste, geralmente, quem tem um governo tem, vamos dizer, 70% a 90% do quanto de poder. Então, aprova até receita médica. Se mandar por engano, o plenário do Legislativo aprova, entendeu? Lá é diferente. Ele não tem a mesma margem de manobra. A esquerda, ela é menor do que a direita, mas ela tem um certo nível de força. E se ele perder alguns apoiadores, ele pode se complicar. Então, realmente é uma situação difícil. Por um lado, ele não conquista a totalidade do bolsonarismo, porque ele está se omitindo em relação às arbitrariedades que estão sendo cometidas, né, no âmbito do judiciário. Por outro lado, ele procura acenar também para o bolsonarismo como é possível a ele, né, dando alguns cargos e tomando algumas medidas na área de segurança, na área cultural, não tanto quanto os bolsonaristas iriam, mas dentro de uma certa lógica bolsonarista. Então ele está num movimento de equilíbrio, porque digamos que ele radicalizasse, ele perdeu a base dele em São Paulo, ia ter séria dificuldade. Aí a administração dele poderia ser comprometida. É uma situação complexa, é muito simples você dizer que ele deveria estar fazendo isso ou aquilo. Eu acho que ele poderia estar nessa posição, mas falando um pouco mais sobre essa situação das arbitrariedades, sem ser numa perspectiva bolsonarista, de uma forma mais articulada, porque na hora H, quando isso passar, nós não sabemos quando é que vai ser, mas se passar, ou se pelo menos arrefecer daqui do período da eleição, vai pegar mal ele não ter falado alguma coisa sobre isso, né? Mas aí é um cálculo político, né? É um cálculo político que ele vai ter que fazer.